Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a seleção, como vocês podem ver aqui nessa belíssima imagem. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Vamos falar da seleção. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal do meu elenco dos sonhos para o filme de A Seleção. Esse vídeo bombou muito mais do que eu imaginei que bombaria. Eu fiquei realmente chocada com o feedback de vocês, com os comentários e com a quantidade de pessoas que tava ansiosa pra ver um filme da Seleção. Quando eu fiz esse vídeo, o filme da Seleção ele seria adaptado pela Warner e a gente não tinha muito mais informações e tudo mais. A Kiera Cass, ela tava compartilhando no Twitter dela várias notícias, né? Na verdade vários tweets onde ela falava que notícias sobre o filme estavam chegando, que logo ela ia ter mais informações pra compartilhar com a gente tava lá, só esperando, até que sexta-feira soltou a bomba. Filme da Seleção vai ser adaptado pela Netflix! Então é isso, gente. Realmente a Seleção vai ser adaptado, só que agora quem está com os direitos é a Netflix. Agora a gente pode começar a ter esperanças de novo de que esse filme de fato vai acontecer e vai ser lançado. Eu sei, a gente já teve muitas falsas esperanças, a gente já teve muitos quase, a gente já teve muitas, vai ser adaptado pra não sei o que, vai virar série, tal, nunca aconteceu. Mas agora, gente, eu acredito que vai ser verdade. Principalmente porque a Netflix tem pegado vários livros, principalmente livros jovem adulto, né, young adult, pra adaptar e fazer filmes e fazer séries, né. E esse ano ainda a gente vai ter vários filmes e séries adaptados de livros. Então a gente tem os Bridgertons, a gente vai ter Shadow and Bone, que é baseado num livro que tem esse mesmo nome, que é Poeira e Ossos em português, se eu não me engano. E esse livro, que é da Leigh Bardugo, inclusive, essa adaptação, ela tá sendo produzida pelo Poia. E o Poia, ele tem um nome bem peculiar, né, mas o Poia, ele é o produtor da adaptação da Seleção. Enfim, muitas novidades. Então assim, hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já sabe de fato sobre essa adaptação da Seleção pra Netflix, o que é verdade, o que não é verdade, porque assim como a gente teve essa notícia, já começaram a circular o quê? Vários boatos falsos, várias informações falsas, informações erradas. Então, pra gente estar sempre na mesma página e estar sabendo direitinho o que vai acontecer, eu vou fazer, né, vou compartilhar aqui com vocês as informações que a gente tem e depois vou fazer algumas especulações do que eu acho possível, do que eu acho que deve acontecer com essa adaptação. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter muito vídeo da Seleção daqui pra frente. Bom, então primeiro de tudo o que é a Seleção? Se você tá até aqui agora no vídeo, você com certeza já sabe, mas se você não sabe, eu vou contar pra vocês. A Seleção é uma série de livros da Kiera Cass, são 5 livros, então a gente tem a Seleção, a Elite, a Escolha, a gente tem a Herdeira e a gente tem a Coroa. E a gente tem também 2 ou 3 contos que estão nesse mesmo universo, que contam algumas situações de outros pontos de vista. Bom, aí, né, o que a gente sabe de fato sobre esse filme, sobre essa adaptação? A gente sabe que tem uma diretora, mulher, que se chama Haifa Al-Mansour. Ela é uma diretora da Arábia Saudita. Ela foi a diretora de Felicidade por um Fio, que é um filme da Netflix também, que eu particularmente gostei bastante. Então eu já tô bastante empolgada, adorei a escolha, acho que vai ser muito, muito legal. Além disso, a gente tem 2 produtores que vão, né, abraçar o projeto e caminhar com ele. A primeira delas é a Denise Di9, ela fez Monte Carlo e ela já fez 4 Amigas e um Jeans Viajante, o 1 e o 2, né, ela foi produtora desses filmes. E enfim, ela tem muitos outros filmes, mas eu separei esses 2 pra falar pra vocês. E eu acho que, enfim, ela entende desse universo. Mas o produtor que a gente tem que ficar de olho é o Poya Shabazian. O Poya, né, ele é um cara que já tá com a Seleção há muito tempo. Então, desde quando as conversas estavam lá com a Warner, ele já estava envolvido na história. Ele foi o produtor de Com Amor Simon e ele foi o produtor da franquia Divergente nos cinemas. E ele também é produtor da série do Shadow and Bones que eu falei pra vocês. Então, assim, ele já tá super envolvido com a Netflix, mas ele já tá envolvido com a Seleção há muito tempo. Ele já leu todos os livros, ele já fez marcações nos livros, ele fez anotações, ele sempre conversa com os fãs da Seleção, né, no Twitter dele. Então, ele é uma pessoa que tá realmente abraçou o projeto, tá realmente dentro dessa história. E ele sabe a importância, ele sabe dos fãs, ele sabe o que os fãs querem. E ele tá sempre de olho, ele tá sempre ouvindo o que as pessoas pedem, o que as pessoas falam, o que elas gostariam. Então, assim, eu acho, sinceramente, que a gente tá em boas mãos. Quando foi anunciado que a Netflix faria essa adaptação, eu vi muita gente torcendo o nariz. Eu vi muita gente falando, ai, mas a Netflix só faz adaptações ruins, ai, mas a Netflix só caga nas coisas e tal. Particularmente, eu discordo totalmente. Eu acho que
que sim, a Netflix tem algumas adaptações onde eles cagaram muito no pau, né? O Por Lugares Incríveis é uma adaptação que eu mesma critiquei muito, mas ao mesmo tempo, eu acho que a Netflix, ela também sabe acertar nas adaptações. E no final das contas, as decisões não são somente da Netflix, né? Então a gente tem, óbvio, a Netflix que tá no comando, mas a gente tem o diretor, a gente tem os produtores, que são figuras muito importantes nessas histórias, que normalmente são pessoas que mandam, que opinam, que sugerem. Então, a gente tem uma série de pessoas que tá ali, que manda, que opina realmente, e não é só uma pessoa. Então, não é só porque vai pra Netflix, está sendo produzido pela Netflix, que vai ser ruim. Eu garanto pra vocês que existe uma chance muito grande desse filme ser incrível e sair perfeito e maravilhoso. Enfim, eu tenho muitas expectativas pra isso, eu acho que a gente tem muitas possibilidades legais e, enfim, tô realmente muito empolgada. A Kiera Cass, ela falou no Twitter que ela não vai poder opinar no elenco, mas que na questão do roteiro, é bem possível que ela possa dar algumas opiniões, né? Que ela possa, talvez isso aqui se tirar não vai ser legal, acho que é melhor deixar isso, vamos pôr assim, vamos fazer assado. Então é possível que ela opine. Ela não vai ser roteirista, mas ela vai estar lá, né, ajudando, falando, comentando. Então, eu acho que ela vai trabalhar de perto e eu acho que isso já é um bom sinal de que eles vão tentar manter as coisas próximas do livro. Mas também, né, a própria Kiera Cass também falou que a gente precisa lembrar que isso é uma adaptação. Então, algumas coisas vão ter que mudar simplesmente porque os meios são diferentes. Então, a gente tem um livro que conta a história, onde muitas coisas são possíveis de muitas formas diferentes, e aí a gente tem um filme onde nem tudo é possível daquela forma, e talvez algumas coisas tenham que ser feitas de outro jeito, né? Então, o que eu acho é que a gente tem que estar com o nosso coração aberto pra o que daí vier, entendeu? Eu acho que é importante a gente lembrar que é uma adaptação e que a gente precisa sim aceitar que algumas mudanças vão ter que acontecer. Mas já que eu falei disso, vamos falar de elenco. Primeiro de tudo, eu quero que você deixe aqui nos comentários quem é o seu elenco dos sonhos para o Maxon, a América e o Aspen. Então deixa aqui qual é o ator, a atriz que você gostaria muito de ver no filme, pode ser qualquer um. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem, é claro, de 10 atores pra interpretar esse trio principal. Eu já fiz o meu elenco dos sonhos, mas agora que a gente tem o filme, eu acho que a gente pode começar a pensar em possibilidades mais reais, né? Eu comentei no vídeo, e eu falei até isso pra vocês lá, que eram pessoas que eu gostaria, mas que às vezes nem teriam chance pela idade, enfim, qualquer coisa, né? Então, deixa aqui nos comentários e comenta também se você quer ver esse vídeo aqui no canal. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é a seguinte: o Noah Centineo não vai ser o Maxon. Não sou eu que estou falando, não é porque eu estou em negação, não é porque eu não quero. Não é isso, gente. Ele não está sendo cotado pra isso, ele não está em negociação pra isso, essa informação não procede. Eu vi muitos sites, muitos Instagrams, muitos Twitters compartilhando essa notícia como se ela fosse verdade. E não existe essa fonte. A única notícia que saiu sobre o filme é essa que eu falei pra vocês. Quem são os produtores, quem é a diretora e quem vai produzir, que é a Netflix. Então, além disso, a gente não tem outras informações. Provavelmente, eles vão começar as negociações e as conversas de atores e atrizes agora. E não é só porque a Netflix que tá produzindo que isso significa automaticamente que o Noah Centineo vai estar, gente. Eu sei que o Noah esteve em algumas produções da Netflix, não foram todas, não foram tantas, mas isso não significa que ele vai estar em todas as próximas, porque a Netflix e ele mesmo estão tentando outras coisas. Eles já tentaram o Noah Centineo nesse papel, deu muito certo, óbvio, ele foi um puta sucesso, mas o próprio Noah com certeza quer buscar outras coisas, ele quer ir atrás de outros papéis, ele quer ir atrás de outros tipos de filme, né? Ele fez As Panteras, por exemplo, que é um filme que não tem nada a ver com Para Todos os Garotos, que não é da Netflix. Então, assim, fiquem calmos. Essa notícia não procede, ela não é real. O Noah Centineo provavelmente, eu acho, assim, quase impossível ele tá em A Seleção. E, assim, realmente impossível ele ser escalado no trio principal. Porque quando a gente pensa numa adaptação desse tamanho, uma adaptação de um livro que é uma série, que tem muitos livros, e que os personagens são muito marcantes, principalmente quando a gente pensa nos 3 personagens principais, eles não querem um rosto que já está marcado. E, querendo ou não, o Noah Centineo já está marcado pelo Peter Kavinsky, né? Além de outros papéis, mas ele já tá muito marcado com aquilo. Provavelmente, eles vão procurar outros atores e possivelmente eles devem ir atrás de atores novatos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, After como exemplo, tinha muitas pessoas que estavam sendo cotadas pra ser o Hardy, mas daí
quem foi escolhido foi o Hero. O Hero é um ator quase novato, né, gente? Quando ele foi escalado pra fazer After, ele tinha pouquíssimos trabalhos. Ele já era ator há muitos anos, mas ele não tinha feito tantos trabalhos assim. E ele não tinha nenhum personagem que tinha marcado ele tanto assim, quanto o Hardin, né? Então eu acho que é legal a gente pensar por esse lado. Provavelmente, 90% das chances são de que eles peguem atores novatos, atores que fizeram só uma ou outra coisa, que não fizeram nada muito marcante, talvez atores que só foram coadjuvantes em outros filmes e outras séries, né? Normalmente essa é a escolha quando a gente tem um elenco que precisa ter esse peso tão grande e que vai ficar marcado, porque provavelmente vai ter que fechar um contrato de 3 filmes no mínimo. E, né, pensando assim, nessa mesma regra, vale também o fato de que provavelmente a Madeleine Petsch, né, que faz a Cheryl em Riverdale, também não vai ser escalada pra esse filme. Até porque, lembrando, Riverdale não é da Netflix, né? Eu acho que é o mais provável eles pegarem atores novatos, pessoas que a gente não conhece tanto, mas é lógico que é possível de aparecer um ou outro mais famoso. Eu também acho que essas pessoas mais conhecidas devem ficar com papéis secundários. Pelo menos o casal principal, o Maxon e a América, eles com certeza vão ser pessoas mais desconhecidas. Uma pergunta que vocês me fizeram muito foi: qual livro vai ser adaptado nesse filme? Se vai ser os 3, se vai ser só um, como é que vai funcionar, enfim. Então, a resposta é bem simples. Para o primeiro filme, a gente tem o primeiro livro, né? Isso foi confirmado pela Kiera Cass. Eles não vão colocar 3 livros em um filme só. Eles não vão, provavelmente, pegar coisas do segundo e do terceiro e colocar. Eles devem seguir o primeiro, porque o primeiro é um livro bem grandinho até, tem bastante coisa, bastante acontecimento. Então, eu imagino que eles devem seguir dessa mesma forma. Ah, isso significa que não vai ter mais filme? Não. Isso significa que a princípio eles têm acordo, né? E eles têm um contrato para adaptar um livro em um filme. É claro que, dependendo do sucesso, dependendo de quantas pessoas assistirem e tudo mais, com certeza devem ter as outras adaptações, né? Dos outros 2 livros e talvez até, né, dos 2 livros extras que a gente tem que, enfim, contam outras histórias que eu não vou falar aqui muito para não dar spoiler para vocês. Então eu acho que um bom exemplo para isso é a gente pegar o Para Todos os Garotos. Para Todos os Garotos teve o primeiro filme lançado e aí quando eles viram um sucesso estrondoso, eles já partiram pra fazer o segundo e já gravaram o terceiro junto. Só que eles precisam, óbvio, ter esse teste, que é como se fosse uma primeira temporada de série. Então, é o primeiro filme, vai lançar e depois disso, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, visto o auê que foi sexta-feira, quando eles anunciaram que ia sair o filme, vocês com certeza vão assistir, vai ser um mega sucesso e com certeza vão ter os outros filmes. E a última grande dúvida de vocês é se o filme iria para os cinemas. Então, não. A resposta é não. O filme está sendo produzido pela Netflix, então ele provavelmente não vai ser lançado nos cinemas. Ele vai estar na Netflix para você assistir na sua casa quando for lançado. Como eu falei para vocês também, a gente tem as primeiras informações. Isso significa que eles estão num estágio muito inicial de produção, né? Eles estão começando a trabalhar no roteiro. Isso foi a Kiera Cass que falou no Twitter também. Então, a gente pode esperar mais notícias, mais novidades de elenco, por exemplo, pro final do ano. Pro filme ser lançado, eu acho que, assim, final de 2021, começo e 2022, assim, eu acho que é o mais perto que a gente pode imaginar que esse filme vá ser lançado, entendeu? A gente pode botar aí pelo menos 1 ano e meio, 2 anos pra roteiro, escolha de elenco, pré-produção, aí começar a produção, depois a montagem, né? Então eu imagino que lá pro final de 2021, começo de 2022, a gente pode começar a pensar em ter um trailer. Talvez no final desse ano a gente tenha notícias de elenco, por exemplo, caso eles consigam encerrar o roteiro e começar as negociações pro elenco mesmo. Bom, uma outra coisa interessante sobre o elenco é que muita gente gostaria de ver a Audrey Hollister, que é esta garota aqui, ó, que é a garota que fez as capas da seleção, gostariam de ver ela como América nos filmes. Ela até estudou a atuação depois disso, porque ela era modelo, começou a estudar a atuação, e ela comentou nas redes sociais dela que ela gostaria muito de ser a América, que ela tem um carinho muito grande pela seleção, pelos fãs da seleção, que sempre apoiaram muito ela e que gostariam muito de ver ela nesse papel. Então ela falou que, enfim, ela ficaria muito feliz, muito honrada que ela vai fazer o teste pro papel se né, deixarem ela, se convidarem ela pra fazer. Ela vai tentar esse teste e que se ela conseguir, ela vai dar o máximo dela mesma pra conseguir entregar uma América perfeita para aquilo que os fãs esperam. Então assim, achei muito fofinho da parte dela falar isso. O ator Michael Provost, que fez Insatiable, teve um buzz aí em cima do nome dele, porque muita gente gostaria de ver ele como Maxon, e ele comentou no Instagram dele que ele vai ler os livros e que seria uma honra pra ele interpretar esse personagem. Então assim, os fãs já estão falando, né? Eu acho que é importante a gente falar, a gente comentar quem a gente gostaria, porque no final das contas, os produtores, eles estão de olho, entendeu? Eles podem não escolher
exatamente aquela pessoa que você sonhou. Porque tem muitas outras questões, né? Não é simplesmente, a gente quer o fulano, vamos botar o fulano. Tem questões de idade, tem questões de contrato, tem questões de cachê, tem questões, enfim, da própria atuação. Tem muitas questões aí que envolvem essa escolha. Não é uma escolha fácil, né? Então eu acho que o que a gente pode fazer é comentar, botar no Twitter, no Instagram, quem a gente gostaria que fosse, marcar, falar. A gente tem que falar, né? Até pra eles poderem ouvir, pra eles verem quem a gente quer. Mas a gente tem que lembrar que, independente de quem seja escolhido, a gente tem que abraçar essa pessoa, a gente tem que aceitar essa escolha, né? Porque no final das contas, se a escolha foi feita é porque vai ser o melhor pro filme. E eu acho que a gente não pode mandar hate pra ninguém, independente de quem seja, independente de quem foi escolhido, não foi a pessoa que você queria, foi uma pessoa que você não gosta, ou é uma pessoa que você não gosta, que tá sendo cotada pro papel. Eu acho que não é legal da nossa parte mandar esse hate. Eu vi muita gente fazendo isso, principalmente com o Noah Centineo na sexta, sendo que o coitado não tem nada a ver com a história. Então, assim, né, é sempre bom lembrar desse fato. E pra ir encerrando aqui esse vídeo, porque ele já tá gigante, vamos falar do que eu acho que vai acontecer em questão de adaptação. Se vocês quiserem um vídeo das minhas expectativas, o que eu acho que tem que ter, o que eu acho que eles vão cortar detalhe por detalhe, deixa aqui nos comentários. Mais uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a seleção tem uma temática que é um pouco polêmica, que é essa questão da rivalidade feminina, né, da competição feminina. Porque no final das contas, a gente tá falando de uma história onde tem 35 mulheres lutando pelo amor de um homem. A gente sabe, eu sei, você que leu, eu li também, eu sei que a história não é só isso, ela tá longe de ser só isso. Porque o livro discute muitas outras questões muito importantes. Então, desde desigualdade social, relações sociais em geral, até a própria monarquia, até a própria relação das mulheres entre elas, de casamentos arranjados. Tem muitas questões, muitas discussões que são muito interessantes. A Seleção, quando eu li a primeira vez, foi um livro que me surpreendeu muito, porque ele era muito mais do que a sinopse dava a entender, né? Ele é um livro que acaba se aprofundando em muitas outras questões e que acaba sendo muito surpreendente pra você, né, pra pessoa que lê. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente tiver o filme, muita gente que vai assistir ao filme não vai ter lido os livros. E eu acho que a gente tem que sim tomar cuidado com essa coisa de rivalidade feminina. O livro, ele é de 2012, a gente tá em 2020 e muita coisa mudou desde então, né? Eu acho que a gente começou a ver várias coisas de outra forma. Então eu acho que é importante a gente já aceitar que, pelo menos nessa questão da rivalidade feminina, vão ter algumas mudanças. Eu acho que assim, eles não vão mudar. Acho não, né? Eu tenho certeza que eles não vão mudar a premissa do livro, gente. A premissa vai continuar sendo essa, entendeu? Mas eu acho que é muito possível que eles suavizem algumas situações que deixavam muito em evidência essa questão da rivalidade feminina. E eu acho que isso não necessariamente vai ser uma coisa ruim, porque como eu falei pra vocês, e como eu sei que vocês sabem, é um livro que discute tantas outras coisas tão importantes, tão legais, tão interessantes, que não tem por que o filme se prender nessa coisa que é ultrapassado em vários sentidos, né? Então, eu acho já de cara que uma das grandes coisas que vai mudar vai ser esse peso da rivalidade feminina. Eu acho que a gente não vai ter tanto isso. É óbvio que a gente vai ter brigas entre elas, isso vai acontecer, mas eu acho que vão ter muitas situações e cenas que vão ser suavizadas assim. E por fim, uma coisa que eu acho que a gente precisa falar é que tendo uma diretora que é árabe, né, que é a Haifa, ela é uma diretora que foi a primeira diretora mulher da Arábia Saudita. Ela dirigiu esse filme que é Felicidade por um Fio. E ela com certeza vai trazer a pauta de representatividade pro filme, que eu acho extremamente importante. Eu fiz um vídeo na época do Para Todos os Garotos falando sobre a escolha do Jordan Fisher pra fazer o John Ambrose no filme, né, no segundo filme. E eu falei sobre isso, porque o John Ambrose nos livros ele é branco e o Jordan Fisher é negro. Então eu falei muito sobre isso e eu falei sobre a repercussão disso, falei sobre as polêmicas em relação a isso. Vou deixar o vídeo aqui no izinho pra vocês assistirem, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A Seleção é um livro que tem pessoas brancas, muitas, e muito pouca representatividade, né, muito pouca. Eu acho que a gente tá tendo esse filme em 2020 pra 2022, 2023, a gente precisa falar de representatividade, a gente precisa trazer isso. A gente ter uma mulher como diretora já é uma grande vitória. Eu acho que isso já é, assim, obrigada, senhor, entendeu? Porque a gente sabe que uma mulher vai com certeza entender muito melhor as coisas que a gente quer ver. A gente sabe que a maior parte do fandom de A Seleção é de meninas e mulheres. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente ter uma mulher no comando dessa adaptação. Mas eu acho que a gente também tem que abrir o nosso coração pra entender que alguns personagens vão provavelmente ter outras etnias. E assim, eu não acho que isso é uma coisa ruim.
Porque o personagem, ele é muito mais. Ele é muito mais. Gente, já aceitem isso no coração de vocês. Qualquer personagem de livro é muito mais do que a cor da pele deles. A personalidade dos personagens, ela vai muito além disso. E a própria Kiera Cass falou no Twitter dela que ela espera que a personalidade dos personagens seja mantida. Mas a aparência física não é um fator 100% importante. Não é a coisa mais importante. Não é. É lógico que é importante, é lógico que a gente imaginou de um jeito, é lógico que quando você lê o livro, você imaginou que ia ser o Mitchell Hope, você imaginou que ia ser a Audrey Hollister, você imaginou que ia ser... Enfim, eu sei de tudo isso, gente. Eu sei que pode ser frustrante. E é por isso que eu já tô falando disso agora. A gente tem que deixar o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, a gente tem que aceitar as pessoas que vierem, porque representatividade é muito importante. Gente, eu sou uma garota branca, então eu sempre me vi representada em todos os filmes do mundo, qualquer filme do mundo, qualquer temática, tava lá eu, entendeu? Qualquer pessoa, eu. Mas a gente tem uma parcela muito grande da população que nunca se viu representada. Nunca teve nada, nunca, né? E recentemente a gente tem tido uma mudança muito grande em relação a isso. Que é ver cada vez mais pessoas diferentes, de etnias diferentes, com cor de peles diferentes. E isso é tão importante, é tão enriquecedor, é tão legal, é tão... Gente, representatividade é tão importante. Então, assim, eu posso também fazer um vídeo falando mais sobre isso, caso a gente tenha realmente essa mudança na etnia de alguns personagens. Mas eu acho que é um quadro que provavelmente vai acontecer. E eu quero que vocês estejam preparados, de coração aberto, e entendam a importância disso e o quão legal seria a gente ter um elenco super diversificado, super diferente, com todas as etnias, pra que eu, você e qualquer pessoa do planeta se sinta representada assistindo a seleção. Porque assim, eu queria entrar na seleção e competir pelo amor do Maxon, entendeu? E eu tenho certeza que você também. Eu tenho certeza que várias garotas de várias etnias diferentes também queriam, né? Então eu quero que elas possam se enxergar no filme. E eu espero que isso aconteça. Então, com esse pedido, esse quase apelo aqui, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Não se esquece de deixar aqui um comentário muito legal sobre quais as suas expectativas pro filme da seleção. Por favor, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter muitos vídeos da seleção aqui. Eu prometo pra vocês, eu vou trazer muito conteúdo. Eu tô muito empolgada. Faz 3 dias que eles anunciaram, faz 3 dias que eu só penso nisso. Eu só penso nisso, gente. Eu só penso nisso. Lá no meu Instagram a gente vai fazer um clube do livro e a gente vai ler a seleção. Então, se você quer ler com a gente, me segue lá no Instagram, aproveita. E claro, né, sei lá, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.